Olá, como vocês estão? Contente de estar aqui de volta com vocês. Eu sou a Rosimeire Viesel, eu sou biomagnetista e eu sou terapeuta quântica. E hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre por que a gente adoece, da onde vêm as doenças. Será que a doença é boa ou será que ela é ruim? Todo mundo acha que ela é ruim, mas a gente vai ver que a doença é só um aviso do corpo que alguma coisa no nosso emocional não tá indo bem. Se você gostar desse vídeo, você vai lá, dá um like, entra no meu canal, vê os outros vídeos lá que são bem legais e te ensinam técnicas maravilhosas. Hoje eu vou te ensinar 3 muito legais, mas lá no meu canal tem muitas outras, tá bom? E hoje, então, eu vou citar algumas doenças, né? E o porquê que elas aparecem no nosso corpo, né? Por exemplo, as doenças, elas estão no perispírito. Elas estão primeiro no nosso campo energético, depois elas se materializam. Porque, na verdade, a doença é o grito do corpo de uma coisa que a alma não está vivendo. Então, é só um aviso. Ela é boa, no sentido de que ela está te avisando. E ela começa com avisos mais suaves, depois ela vai apertando. Porque a gente acha que a doença veio do micro-organismo, veio do outro, veio de fora, e não. A doença, ela veio para nos alertar de alguma coisa que não está bem no nosso espírito, na nossa alma. E aí ela vira física. Primeiro ela é energética, depois ela vira física. Então nós vamos ver e você vai avaliar comigo e vai ver como isso tem sentido, né? Por exemplo, a dor de cabeça é muita cobrança da pessoa para com ela mesma e de cobrança de outras pessoas para com ela. Então o corpo, não é a pessoa consciente que pensa isso, mas o corpo fala assim, viu, vamos ficar com enxaqueca? Assim você vai ter que ficar num quarto escuro, vai ter que não conversar com ninguém e você se livra dessa cobrança. Então é um jeito do corpo se livrar daquela cobrança insuportável, às vezes até de você para você mesma. Por quê? Porque às vezes a pessoa viveu num lar com muita cobrança dos pais, né? Eles não fizeram isso porque eles queriam, mas porque eles achavam que assim que era o certo. E aí a pessoa desenvolveu essa enxaqueca crônica, porque ela mesma acabou achando que esse é o certo, que tem que cobrar o máximo sempre de si próprio, né? Outra doença são as doenças terríveis, que são as doenças autoimunes. O que acontece numa doença autoimune? O próprio corpo começa a desenvolver célula que ataca a célula boa do próprio corpo. Então, a pessoa, ela tá num estágio onde o inconsciente dela pensa, eu odeio essa vida e eu prefiro morrer. Então, as células do próprio corpo começam a atacar a si próprias. Por isso que os médicos falam que não tem cura. E cura com remédio não tem mesmo. A pessoa vai ter que procurar uma cura emocional, espiritual, para poder falar pro corpo, viu? Não precisa mais. Eu gosto de mim, eu gosto da vida, mas isso não é uma coisa assim que a gente fala da boca para fora. Tem que falar da boca para dentro. E isso é aprendido, a gente precisa aprender com uma autorregulação, com exercícios de atenção no momento presente, né? Que a gente consegue ensinar para vocês. Então, por exemplo, o diabetes. O diabetes é uma doença que aparece quando a pessoa perdeu a doçura da vida. Parece que a vida ficou sem graça. Mas não é porque ela quis, é porque realmente a vida forçou. Ela teve muita perda, muito desgaste, muita decepção e a vida acabou perdendo a graça e a pessoa desenvolve um diabetes. Olha que interessante, né? Tem gente que come doce a rodo e nunca fica com diabetes. Tem gente que não pode comer nem um pedacinho de doce, porque é emocional que virou físico, né? Por exemplo, a depressão. A depressão é um vazio existencial, né? É bem sério, porque é quando a pessoa se desligou da fonte. Então, a pessoa, quando ela está em depressão, ela está numa energia tão baixa, que ela não tem coragem nem de se autoajudar. Ela acha que não vale a pena. E ela não quer sair nem para preparar uma comida, não quer levantar da cama para tomar um banho. É muito sério, né? É porque a pessoa está desistindo da vida, né? Ela desistiu de lutar. Então isso é muito sério e ela não consegue mesmo sozinha, ela precisa de ajuda.
e ela consegue sair disso, mas ela precisa de ajuda, ela precisa de uma mão amiga, de alguém que entenda ela, que entenda a situação dela e ensine técnicas de autorregulação para ela sair disso, né? A dependência química, por exemplo, você já ouviu falar aquela frase assim, eu bebo para esquecer. Então, a pessoa que tem dependência química é a pessoa que não gosta da vida que tem. E aí ela bebe para esquecer a sua própria realidade. Ou ela não gosta do seu corpo, ela não gosta da sua família, e ela bebe para esquecer a sua realidade. E aí ela, não é porque ela gosta do gosto da bebida. Ela pode até gostar, mas quando você por exemplo, você gosta de morango, mas você não quer comer morango, você não come, você não é viciado em morango. Por que a bebida vicia? Porque ela traz uma sensação de bem-estar, ela engana o cérebro da pessoa, né? Então, essas pessoas e muitas outras doenças de joelho, de coluna, cervical, são coisas que elas se formam primeiro no perispírito para depois elas se densificar e se materializar, né? Então, essas pessoas, elas precisam sim da ajuda do médico, mas elas precisam também de ajuda emocional e espiritual, porque às vezes a coisa é tão feia, tão pesada, que precisa limpar o espiritual também, dar um novo propósito para a vida, né? Aumentar a janela de tolerância da pessoa consigo mesmo, da pessoa com as pessoas que convivem com ela, né? Vocês sabiam que o nosso corpo, ele desenvolve substâncias que são chamadas endorfinas e encefalinas, que são substâncias que dão calma para a célula, porque assim, quando a célula está doente, ela vibra rápido. Dá para detectar isso através de exames, através de métodos de computador, né? E as células boas, saudáveis, elas vibram mais devagar. E essas substâncias, a endorfina, a encefalina, são coisas que Deus colocou dentro de nós. Deus colocou dentro da gente a nossa autocura. Tanto é que quando você faz um corte, o seu corpo mesmo já chama a célula ali para fechar o corte. Quando você quebra um ossinho, o seu corpo já chama a célula de osso ali para fazer, né, a sutura daquele osso. O seu corpo sozinho, ele sabe fazer isso. E ele sabe curar qualquer coisa. Porém, nós precisamos encontrar o caminho, né? Então, por que eu tô falando tudo isso para você? Porque nós temos dentro de nós recursos espirituais e emocionais para alcançar essa autorregulação, né? Nós temos uma luz aqui dentro, uma luz divina, que a gente pode acionar ela e a gente pode buscar essa autocura, mas não é assim só tão simples assim, né? É como se você tivesse um tesouro dentro de você, só que a gente precisa do mapa, né? O mapa da mina. Então, hoje a gente tem a psicologia positiva, nós temos a autorregulação, hoje a gente está muito adiantado nessas técnicas, né? E hoje eu quero te ensinar três técnicas para você aprender a se autorregular assim rápido. Mas, fora isso, a gente tem muito recurso, né? E eu quero convidar você para, se você precisa de ajuda, eu sou terapeuta quântica, sou biomagnetista, então eu junto técnica corporal, que os ímãs, eles são físicos, eles mudam o pH do corpo. Eu junto também com as técnicas emocionais, que eu também fiz vários cursos, sou certificada nos cursos, né? E tenho técnicas espirituais também, para ajudar você a acionar essa luz que todos nós temos dentro de nós, porque nós somos da origem, da matriz divina do Criador. Então, nós temos ela dentro de nós. Só eu preciso te mostrar o mapa da mina, o caminho, né? Então, vamos lá para as 3 técnicas, para a gente não ficar com esse vídeo muito comprido? Então, olha só que legal, ó. Quando você tiver com muita raiva de alguém, que você quer ir lá xingar, né? Tem gente que chega ao extremo de querer bater, né? E aí a gente pode ajudar com a técnica, mas às vezes você vai falar uma coisa para sua mãe que você não devia ter falado, para sua filha, ou para o seu namorado, ou para o seu marido, né? Vai estragar uma relação. Então, antes de ir lá, você vai fazer isso que eu vou te ensinar, tá bom? Aí depois você escreve num papel tudo que você queria falar, vai lá, queima o papel, aí você já se acalmou, aí você pode ir conversar com decência, né? Que é isso não acontece só com você, não, acontece comigo, acontece com todo mundo. Então, aqui, ó, pegou uma toalha, ai, que raiva, e torce. Ai,
Se eu pudesse. Ai, como eu tô com raiva. Mas não pensa que é o pescoço da pessoa. Pensa na sua raiva. Que você tá descarregando ela aqui na toalha. Mas torce com força, até doer o punho, assim. Ui, até você ficar cansada mesmo. Ai. Aí torce a toalha. Aí você ficou cansada, né? Dá uma canseira. Aí você respira. Se ainda tiver muita raiva, você vai fazer isso aqui, ó. Você vai subir o braço como se você estivesse levantando 2 sacolas bem pesadas de feira, daquelas que você não aguenta carregar, como se fosse a raiva, o ódio, a revolta, né? E solta pro chão. Vamos de novo? E solta. Faz isso umas 7 vezes. A hora que você cansar de fazer isso, você pode perceber que a sua mente já foi se acalmando. Ó, eu de fazer 2 já tô com a minha mente mais zen, assim, né? E a última técnica, que é quando você... Essas 2 que eu dei pra vocês são quando você tá com muita raiva, você tá querendo ir lá e socar a cara do outro, né? Essa outra que eu vou dar é quando você tá se autoflagelando. É quando você não se sente merecedora. E aí, em vez de você ir lá e socar a cara do outro, você vai lá e se tranca no quarto, chora, fica triste, se acha um nada. Então, você vai fazer essa técnica aqui, ó. Quando você estiver muito triste, né? Muito deprimida. Então, você vai pegar e vai bater aqui no seu peito e vai falar assim: primeiro primeiro eu, tá bom? Aí, isso não é egoísmo, isso é autocuidado, é você se dar o direito de ter lugar na fila, de ser importante para você mesmo e importante para a sociedade, porque Deus te considera importante. Por que você não precisa se considerar? Sendo que Deus te colocou aqui no mundo por uma função, por uma razão, não foi à toa, você veio aqui para brilhar, você tem essa luz dentro de você. Então, querido, querida, eu quero te ajudar a encontrar esse caminho, dessa luz que você tem dentro de você, dessa força que todo mundo tem, e às vezes tá lá, né, escondida, e você acha que você não tem. Mas como o nosso Criador é abundante, ele deu a mesma medida para todo mundo. Alguns já encontraram e outros não, mas a abundância tá aí no universo, para você ver. Nosso Deus não é um Deus tacanho, não é um Deus egoísta, ele é um Deus abundante. E essa abundância existe dentro de você. E eu quero te ajudar a encontrar a sua abundância, o seu direito e a sua autorregulação. Eu quero que você aprenda a se autorregular e ajude outras pessoas também. Olha que bacana. Então, eu sou a Rosimeire Wiesel, sou biomagnetista e terapeuta quântica. E eu posso te ajudar. Então, eu vou deixar o meu número de celular lá na descrição desse vídeo. Vou deixar o meu canal de YouTube lá e me procura. Liga no celular, vamos marcar um horário. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Um beijo e até a próxima.